Olá a todos, vamos dando continuidade então aos nossos assuntos relacionados ao continente africano. Abordamos no vídeo anterior os aspectos geográficos do continente e hoje nós vamos iniciar aí alguns conflitos. Só que antes disso, antes de falar de determinados conflitos, nós temos que analisar um pouco como foi o processo de colonização e posteriormente descolonização do continente africano. Então a África, a Ásia e a Europa formam um único e imenso bloco de terras, que é chamado Velho Mundo. Isso aparece muito dentro de geografia, Velho Mundo, Ásia e Europa, o Novo Mundo, o nosso continente, o continente americano, e o Novíssimo Mundo, a Oceania. Fique atento aí a essas expressões quando estiverem nas questões. Então, portanto, há milênios existiam contatos entre os povos desses três continentes. No século XV, ou seja, a partir de 1401, estabeleceram postos comerciais ao longo do litoral africano, nos oceanos Atlântico e Índico, pois a África é ponto de passagem para os navios que vão da Europa para a Ásia. Se você se recordar do mapa do continente africano, aqui eu tenho na porção mais meridional a África do Sul, e de um lado eu tenho o Oceano Atlântico e de outro lado eu tenho o Oceano Índico. Então, saindo aqui da Europa, indo para a Ásia, naturalmente a África do Sul, ou a região sul ou mais meridional ou mais austral do continente africano, seria e foi, na verdade, um ponto de chegada e saída. Com a colonização do continente americano, traziam africanos para o Novo Mundo para trabalhar como escravos nas plantações das minas de ouro e prata. Nós sabemos que da história, dos africanos que foram feitos de escravos aqui no continente americano. Então, isso já vai te mostrando um pouco como é e como foi a relação dos colonizadores dentro do continente africano. Até o século XIX, os europeus realizaram trocas comerciais com alguns povos africanos que lhe forneciam escravos. Essas trocas eram vantajosas para os europeus, que ofereciam bens manufaturados e especiarias vindas da Índia, como pimenta do reino, noz moscada, canela, cravo, etc., e recebiam escravos e produtos como marfim, peles, madeiras nobres e etc. Esse tipo de comércio, denominado escambo, era realizado com diversos povos africanos. Então, isso até o século XIX. E aqui nós temos o mapa que mostra o processo de colonização do continente africano, colonização europeia na África até 1880. Então aqui já o século XIX. Eu percebo aqui, territórios sob controle de Reino Unido, então, especialmente aqui na África do Sul, estados boeres, suzerania otomana, território pertencente à Espanha, Portugal e França. Isso até 1880. Nem tinha chegado aí o período nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos aqui a colonização europeia na África até 1914, que é o ano do início da Primeira Guerra Mundial. 1914. Então nós temos aqui o continente africano já com a presença dos europeus, a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido, e já tínhamos alguns aqui países independentes, por exemplo, da Libéria e da Etiópia. Com a independência das colônias americanas e com o grande desenvolvimento econômico e militar europeu provocado pela Revolução Industrial, a Europa começou a colonizar a África no século XIX. Nações europeias importantes na época dividiram entre si o continente africano. Dividir entre si
o continente africano. Essa divisão ou partilha não foi tranquila nem definitiva. Houveram guerras e conflitos em que terras de uma metrópole eram muitas vezes tomadas por outra. Essa divisão ou partilha geralmente é colocado como partilha arbitrária ou divisão arbitrária. É assim que aparece nas questões. Por que arbitrário? Significa que foi feito de maneira errada, né? Não foi feita uma divisão dentro do continente africano respeitando os limites que já existiam entre as tribos, entre os povos que viviam dentro desse continente. O momento áureo dessa partilha, e aí a partilha para os europeus, né, deu-se com a Conferência de Berlim de 1884. Pode aparecer 1885 também. Toda vez que o assunto for relacionado à divisão ou partilha arbitrária do continente africano, a questão vai te levar a isso aqui, a Conferência de Berlim de 1884 e 1885, no qual 12 países europeus decidiram o destino. Por que decidiram o destino? Porque eles fizeram a partilha sem respeitar os limites que já existiam dentro do continente, dos povos africanos, traçando de forma arbitrária a palavra que apareceu, um novo mapa político do continente. Desconsiderando os interesses dos povos que viviam nas áreas, as metrópoles europeias dividiram a África entre si, que ficou compartimentada em dezenas de colônias, que posteriormente deram origem a atuais estados nacionais africanos. Então, o grande problema, aqui está uma ilustração, né, mostrando aí o aspecto da Conferência de Berlim, com um grande mapa da África à esquerda. Vamos colocar aqui um destaque para você, continente africano aqui, e eles mostrando e fazendo aí essa divisão territorial entre as metrópoles europeias. E esse assunto se relaciona muito, quando ele cai nas questões, vem muitas charges, né? E essas charges, como eu falei, sempre vai trazer essa ideia de partilha ou de divisão arbitrária. Então nós temos aqui a colonização africana. Nós podemos observar aí, você pode observar a presença das metrópoles europeias, como ficou então após a Conferência de Berlim de 1884. França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e os países independentes aqui, né? Chegamos ao momento de descolonização do continente africano. Então, ele já foi dividido, já foi separado, obedecendo os interesses das metrópoles europeias, não respeitando o limite que havia entre os povos. Então, tribos rivais ficaram dentro de um mesmo país. Famílias ficaram separadas, né? Um pouco de uma família em um país e outro em outro, porque essas fronteiras foram inventadas pelos europeus. A partir da Segunda Guerra Mundial, ocorreu o enfraquecimento das potências europeias e o fortalecimento das novas superpotências mundiais. Então, nós sabemos que a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto da Primeira como da Segunda. Em 2 ou 3 décadas, a maioria das colônias adquiriu sua independência. Manter uma colônia demandava muita mão de obra, muito esforço, muito dinheiro, e como os países europeus, as potências europeias estavam envolvidas na Segunda Guerra Mundial, ficaram enfraquecidos. Então, naturalmente, essas colônias africanas brigaram aí para se tornarem independentes. Em alguns lugares, como na Argélia, houve guerras sangrentas para a conquista da independência política. Em outros, o processo foi pacífico. Houve casos de independência política do território nos quais o poder continuou na mão dos colonizadores. Isso se deu, por exemplo, na África do Sul, em 1910, quando os ex-colonizadores ficaram no poder no novo país independente, deixando a maioria africana praticamente sem direitos políticos. O que acontece? Os países do continente africano, quando conseguiram a sua independência, eles conseguiram a independência apenas política. Eles não conseguiram a independência financeira, a independência econômica, até porque eles eram colônias, né? Então eles não possuíam uma infraestrutura própria, não existia indústria própria. Brigaram para se tornar independentes, se tornando independente,
imagine aí a dúvida deles: e agora? Nós vamos fazer relações comerciais com quem? Né? Voltar a bater na porta da metrópole, né? Senhora metrópole, aí vamos dar um exemplo aqui. A França deseja comprar aqui a nossa matéria-prima. É isso que aconteceu, infelizmente. Então nós temos aqui etapas de descolonização do continente africano, que você pode depois fazer uma análise com mais tranquilidade. Época da independência, antes da Segunda Guerra Mundial. Então a África do Sul, que vamos falar sobre esse país agora mais adiante, já era independente antes da Segunda Guerra Mundial, né? A Etiópia já era um território independente, o Egito, a Libéria. E aí seguem aqui as datas, né? 1940, 59, 60, 61, 68, 74 e em luta pela independência, Saara Ocidental. Saara Ocidental ainda é reivindicado por Marrocos. Marrocos reivindica a posse de Saara Ocidental. Então veja aí, é um país do continente africano e quer, né, à força tomar esse território para ele. Depois você pode fazer aí uma pausa, esse mapa é bem legal que mostra essas datas aí, a cronologia. As fronteiras étnicas e políticas da África, né? Aqui à sua esquerda nós temos como ficou a divisão política, né? E a divisão étnica, né? São inúmeras tribos, né? Inúmeros povos. Vamos pegar aqui um território qualquer e tentar imaginá-lo ali no outro mapa à direita. Vamos pegar aqui na região central, né? Na região central aqui, só para poder fazer, né? Olha aí a quantidade de etnias que já existiam e ficaram tudo dentro do mesmo território. Naturalmente, com a saída ou com a expulsão da metrópole, essas etnias guerrearam entre si para poder assumir o poder. Tá aí mais uma charge para poder falar da partilha arbitrária da África. Território sob controle de países europeus, né? O mesmo mapa. E aí vamos falar então sobre os conflitos dentro do continente africano. Veja a quantidade, são inúmeros conflitos e nós não vamos abordar todos porque é impossível, né? Então, territórios que nós temos aí guerra civil, né? Guerra civil somos nós, somos civis, são pessoas comuns guerreando entre si. Altos índices de violência interna, movimentos separatistas. Você pode observar que dentro de um território tem mais de um tipo de conflito, né? Crescimento do fundamentalismo islâmico, né? Não pode deixar de lembrar que aqui eu tenho o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, onde prevalece aqui os países árabes, de etnia árabe, onde a maioria dos árabes professam a religião islâmica, onde teve a expansão do islamismo lá com o profeta Maomé, após a morte do profeta Maomé, a expansão do islamismo aqui pelo norte do continente africano. Então você pode observar que você tem o fundamentalismo islâmico, tá, em vários países. Conflitos de fronteira, anexação de território, fome crônica, fluxo de refugiados, né? E aí mostra as setas para onde as pessoas estão, migram para ou fogem, na verdade, para o país menos pior, né? Podemos dizer assim. E regiões mais tensas. Nós vamos falar sobre a África do Sul. E a África do Sul aqui tem altos índices de violência interna. Vamos falar então sobre a África do Sul. República da África do Sul. Tá aí a localização dela, é o país mais meridional, o país mais austral. A bandeira do continente, a bandeira do país da África do Sul, tem esse Y aqui, essa imagem em forma de Y, para poder falar sobre a convergência, né, dos povos em uma única direção. Então seria aí essa questão dessa diversidade étnica em uma única direção. Esse verde representando aí toda a questão da vegetação do país, o amarelo aqui as riquezas, o vermelho, né, todo o sangue foi derramado durante as batalhas, durante os conflitos internos, o azul toda a questão
hídrica, né? A população negra representada aqui também, e a parte branca aí de esperança. Mas o ponto principal aí é esse Y aqui, para falar dessa convergência de povos em uma única direção. Então nós temos a República da África do Sul, né, a localização, novamente aqui. E vamos lá, alguns dados gerais. Nós temos 3 capitais, uma legislativa, outra executiva e outra judiciária. Então, legislativa, Cidade do Cabo, né, que vai estar no outro mapa, a Cidade do Cabo está aqui. A capital executiva, que é Pretória, aqui aparece Pretória. Deixa eu tentar fazer uma marca maior aqui, Pretória. E a capital judiciária, Bloemfontein, que não vai aparecer aqui no outro mapa. Cidade mais populosa é Joanesburgo. Olha que interessante. Nenhuma dessas 3 capitais, a mais populosa é Joanesburgo. Então, o que isso quer dizer para mim? Que nesse país, na África do Sul, existe várias cidades grandes no interior. Professor, mas e aí? Bom, quando eu tenho grandes cidades no interior do país, significa que para escoar a produção, para transporte de pessoas, teve que ser desenvolvida toda uma rede, toda uma infraestrutura de transporte, tá? Na intermodalidade, como você imaginar aí, tá? Na intermodalidade. Se você pegar o caso do nosso país, que é o Brasil, nós temos grandes cidades na porção litorânea do Brasil. Então fica de certa forma tudo concentrado no litoral. Quando você tem um país com grandes cidades no interior, você desenvolve toda uma infraestrutura, né, para que esses países consigam escoar sua produção, por exemplo, para o litoral. População de mais de 58 milhões de habitantes, uma extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, idioma o africano e o inglês, e a moeda o rand sul-africano. A África do Sul, ela é a nação mais rica e industrializada do continente africano. Não é à toa que ela faz parte do BRICS, né? O mesmo bloco que o Brasil faz parte, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi descoberta pelos portugueses lá no século XV, 1487. A exploração foi feita por colonizadores de origem holandesa e alemã. Fique muito atento, isso aqui tem grande influência. Apesar do Reino Unido, né, ter dominado esse território aqui, mas a influência dos holandeses aqui é muito forte, além dos ingleses, o Reino Unido aqui os ingleses, controlaram o território a partir de 1814, consolidação como nação ocorreu em 1914, mas não houve independência total, pois os ingleses administravam. A população é composta, olha só, a diversidade étnica, 70% da população é composta por negros, brancos e descendentes de holandeses e ingleses respondem a 12%, e euro-africanos representam 13%, indianos 3% e outras etnias 2%. Então, um verdadeiro caldeirão aí. Ainda sobre informações gerais, né? Capitais, cidades importantes e idiomas. Nós temos 11 idiomas e 8 que não são reconhecidos oficialmente. Das línguas oficiais, 2 são indo-europeias, enquanto as outras 9 são da família Bantu. Então eu tenho o africâner e o inglês, né? São as 2 oficiais. A comercialização, as negociações são feitas em inglês, né? E essas outras aqui que são nativas. Então eu tenho aqui a Cidade do Cabo, tá aqui a Cidade do Cabo, a Bloemfontein aqui e Pretória, né? Que foi falado anteriormente ali. E a cidade mais populosa, Joanesburgo. Então veja, pessoal, nesse mapa dá para você imaginar aí toda a rede, por exemplo, rodoviária ou ferroviária, né, que foi desenvolvida, de cabos de internet, de infraestrutura dentro deste país. Este mapa aqui, novamente, é para você reconhecer que foi o Reino Unido, né? Reino Unido que teve aqui grande influência, mas os holandeses também vão entrar, vão ser bastante falados aqui. Economia e principais riquezas da África do Sul. Prestação de serviços, principalmente, pessoal, a questão do turismo, tá? Os safaris que são realizados. A indústria, exploração mineradora e agricultura. A agricultura, principalmente de grãos. Se eu voltar aqui, ó,
este país ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, né? Então toda essa região aqui é de clima subtropical, né? Então todos os grãos que são adaptados, toda a parte da agricultura adaptada a esse clima subtropical. As principais riquezas: carvão, cobre, manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamantes, mas com destaque para o ouro. Joanesburgo é a cidade mais rica do país, produz 33% do produto interno bruto da África do Sul e 10% do produto interno bruto do continente africano. E qual é o conflito que existiu dentro da África do Sul? A maioria de vocês já ouviram falar, com certeza, é sobre o apartheid. Então nós vamos ver aqui uma cronologia, vocês já têm uma certa noção aí. Vamos tentar pegar alguns pontos aqui que durante o seu processo de aprendizagem você deixou escapar, tá? Então vai começar em 1948, significa que eu estou no período pós Segunda Guerra Mundial, eu estou no período de Guerra Fria, e a todo momento nossa explicação, para você não se perder, nós estamos falando sobre as questões geopolíticas e como o pós Segunda Guerra Mundial, como o período da Guerra Fria provocou conflitos em várias regiões do mundo. É isso que nós falamos. Em 1948, o Partido Nacional, defensor da minoria afrikaner, quem são os africanos? Descendentes dos primeiros colonos holandeses, venceu as eleições. O governo passou a institucionalizar, atenção pessoal, a questão do racismo sempre existiu, né, dentro da África do Sul, tá? Dentro da África do Sul sempre existiu o racismo desde a chegada e dominação dos europeus, dos ingleses e principalmente dos holandeses. Então, a definição do apartheid, você vai ter que lembrar que não é que a partir de 1948 que surgiu esse preconceito, esse racismo, mas a partir de 1948 você tem a institucionalização. Quer dizer, agora é legal, é legalizado, existe uma lei aonde vai segregar as pessoas. Então, todas as vezes que você for abordar, ou for definir, ou for julgar uma questão, não é que o racismo começou dentro da África do Sul em 1948. Negativo. Mas ele foi institucionalizado. Uma política baseada no desenvolvimento separado das raças, que oficializa a segregação que existe desde o século XVI. E o apartheid, palavra que significa viver separadamente ou segregação, passou a ser lei no país. Em 1949, os casamentos entre negros e brancos foram proibidos. Engraçado que essa data aqui, 1948, Israel estava se proclamando auto-independente, né, lá no Oriente Médio. Proclamação unilateral de país independente. Já as relações sexuais fora da união mista eram proibidas desde os anos 1920. Eu vou ler de novo, tá? As relações sexuais fora da união mista eram proibidas desde os anos de 1920. E aí nós temos aqui algumas imagens, né? O Google está recheado aí de imagens sobre esse período tão triste, feio, né? Da história da África do Sul e da história do mundo, né? Então, área reservada aos brancos em praia. Então vamos para continuar nossa cronologia aqui. Em 1950 apareceram as regras do apartheid, como a lei de classificação, que define 3 grupos raciais: brancos, negros e mestiços. Então agora você vai estar incluso dentro de uma dessas 3 classificações aqui. Depois nós temos a lei sobre moradia separada. Atribuiu aos sul-africanos um local de residência de acordo com as suas raças. Você é branco, você vai morar em determinada região, negro em outra e mestiço em outra. As leis sobre a terra atribuíram aos brancos, desde 1913, a propriedade de 87% das terras. 87% das terras pertenciam aos brancos. Aos 13% restantes destinados a negros eram divididas em reservas que mais tarde seriam chamadas de
bantustões. Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Então, os 13%. E a população negra, mais de 70% dentro da África do Sul. Olha para você ver. Então, essa diferença aí de divisão das terras. Então, leis sobre as terras. Repare que isso aqui são leis que vão institucionalizar o racismo. Bom, a imagem, né? Imagem bela da África do Sul. Não sei se você está observando aí algo diferente. Tá, vou chamar sua atenção. Mulheres brancas sentadas nos bancos e as mulheres negras sentadas no chão. Tá? Isso aqui é a institucionalização do racismo. Em 1952 foi instituída a lei do passe, lei do passe, que obriga os negros a terem um passe para circular dentro do país. Então, os negros que são nativos, que são maioria, agora eles têm que andar com um documento, um passe. E esse passe daria permissão a ele acessar ou não algumas regiões dentro do seu próprio país. Ainda em 1952, o Congresso Nacional Africano lança uma campanha de desobediência civil a essas questões aqui. Em 1953, é adotada uma lei sobre locais públicos separados que define as regras do apartheid no dia a dia. Então, aonde é que o negro pode, por exemplo, andar de ônibus? Apenas para não europeus. Este ônibus aqui, dirigido por um motorista negro, é destinado à população negra. É isso que acontecia. Então, a institucionalização do racismo dentro da África do Sul. Em 1957 começa a valer a lei sobre a imoralidade, que proíbe relações sexuais entre pessoas de raças diferentes. Nós damos muita ênfase aí ao que aconteceu dentro da Alemanha com relação ao nazismo, mas isso que aconteceu dentro da África do Sul é tão grave quanto. Então eu tenho aqui o banheiro destinado a mulheres brancas. A África do Sul e o apartheid ainda, uma das regras do apartheid determinava que brancos e negros utilizassem documentos diferentes. Então, no seu documento vai estar especificando aí qual a sua raça, né? Que grupo de raça que você pertence. Em 1960, a polícia atira em manifestantes negros que protestavam contra a lei do passe, deixando 69 mortos no chamado massacre Sharpeville. Isso aqui, pessoal, é um conflito que sempre é destacado quando o assunto é apartheid dentro da África do Sul. O massacre do Sharpeville ele chama muita atenção, uma vez que as pessoas estavam caminhando para protestar, para mostrar a sua indignação, mas um protesto pacífico. E a polícia vai responder a tiro de metralhadoras. Vai frear esse protesto com um tiro de metralhadoras, deixando 69 mortos. A representação política dos negros foi proibida. E a oposição passou a atuar na clandestinidade. Até há pouco tempo, os Estados Unidos consideravam o partido que defendia, que representava os negros dentro da África do Sul como uma instituição terrorista. Os negros iniciaram uma luta armada no ano seguinte por meio da Lança da Nação. Então está aqui o massacre de Sharpeville, sempre é abordado quando o assunto é apartheid dentro da África do Sul. Em 1964 vai aparecer o grande líder aqui, pacifista, Nelson Mandela, que havia sido preso em 1962, é condenado à prisão perpétua por sabotagem e em conspiração contra o Estado, junto com outros dirigentes do Congresso Nacional Africano. E aí nós não vamos aprofundar na história de Nelson Mandela, não, mas se você tiver um tempo, faça uma pesquisa que é bem bacana, né? Nelson Mandela. Então está aí Nelson Mandela sendo preso. Crianças brancas sentam-se em bancos destinados para pessoas de sua cor, né? Bancos para os europeus, tá aqui. E aí é difícil quando você cria uma pessoa desse jeito aqui, colocar na cabeça dela que racismo é
crime, né? Então, muitas pessoas que você conhece aí e não entende esse determinados posicionamento, infelizmente ela foi educada daquela maneira, ela viveu determinado posicionamento dentro da sua própria casa, né? Então é complicado. Em 1976, Soweto, pessoal, que é o nome de um grupo de pagode aqui no Brasil, não é? Não sei se você conhece, mas um dos maiores bantustões que já existiu, um dos maiores não, o maior, né? Nós vamos falar sobre os bantustões agora há pouco. Em 1976, Soweto e outros guetos, bairros, tá, pessoal? Guetos negros são bairros. Existiam guetos também dentro da Europa em que os judeus podiam habitar. Só para você ter noção que essa palavra é comum. Gueto significa um local destinado a determinada raça morar, tá? São palco de manifestações violentas. Milhares de alunos de colégios negros protestam contra a obrigação do ensino do afrikaans, língua falada pelos descendentes holandeses. Em 3 meses, 575 pessoas morreram. Em 1983, surge uma nova esperança para os negros com a criação da Frente Democrática Unida, uma coalizão do anti-apartheid liderada pelo arcebispo anglicano Desmond Tutu, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então está aqui, protesto lá em Joanesburgo, pela liberdade vamos dar nossas vidas, a luta continua. Em 1986, a lei sobre o passe são abolidas, o que contribuiu para que a discriminação nos locais públicos começasse a diminuir. E este protesto aqui em Nova York, então, isso mostra como o povo, né, como os outros países começavam a olhar para essa situação. É claro que já em 1980, 85, 86, década de 80, a África do Sul vai receber sanções da ONU. Quer dizer assim, para a África do Sul, nós não concordamos com essa institucionalização do racismo que vocês têm aí, então nós vamos bloquear, vamos pedir para que os outros países negociem com vocês ou comprem seus produtos ou exportem para vocês. Tá? É isso que aconteceu. Em 1990, Mandela é libertado depois de 27 anos de prisão. Mandela, quando você vai ter um tempo e você vai ler, ele recebeu propostas para sair da prisão. Durante a prisão, ele vai se formar em Direito, ele já tinha começado o curso presencialmente, depois ele se forma por correspondência dentro da prisão, e ele dizia não querer sair, porque se ele saísse, a questão desse apartheid, desse racismo oficializado, o mundo não ia olhar para essa situação. Então o protesto dele era se manter ali dentro da prisão até que o máximo possível para chamar a atenção das pessoas. Após ganhar a liberdade, Mandela negociou o fim do apartheid com o presidente em exercício, Frederick de Klerk. Esse ato pacífico lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. A lei sobre locais públicos separados finalmente é abolida. No ano seguinte são abolidas as últimas grandes leis raciais, que é da terra, moradia separada e classificação da população. 30 de junho de 1991, o apartheid finalmente chega ao fim. Então você teve um período que o racismo foi institucionalizado dentro da África do Sul. Está aí o Nelson Mandela recebendo agora o Prêmio Nobel da Paz junto com Frederick. Está aqui. Mandela jovem e Mandela já idoso. Isso aqui é uma observação. No ano de 1974 foi extinto o apartheid e Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Mesmo após a retirada dos brancos do poder, o país ainda convive com a pobreza e a violência. Esses problemas atingem, na maioria das vezes, a população negra, que é a que mais contrai AIDS. Essa parcela da população do país representa 70% e os brancos algo inferior a 12%. Nós falamos aqui a cronologia de maneira rápida sobre o apartheid. É um conflito dentro da África do Sul e vamos dar uma ênfase agora aos bantustões. Em 1913 foi criada a Lei de Terras, Lei das Terras, nós já falamos sobre elas, onde 90% pertenceriam aos brancos e 10% aos negros. O número está diferente lá do slide anterior. São números, pessoal, são aproximações. O fato é que desde 1913, lembra lá que desde 1913 que já
havia essa intenção dentro da África do Sul de segregar, de separar brancos e negros. Então, em 1951, nós vamos ter a criação dos Bantustões. Tentativa de dividir o estado da África do Sul em várias republiquetas, pseudo-estados com características tribais. A ideia era a seguinte: nós vamos criar uma região, essa região aonde será habitada pelos negros. E aí você que é negro vai poder ficar dentro dessa região e exercer a sua cultura, vai ser feliz. Claro que não era assim, né, pessoal? A ideia era literalmente separar o branco do negro, e aí o negro ficaria obviamente em terras menores e menos férteis. E esse negro ele viveria de maneira muito mais inferior do que os brancos. Aproximadamente 87% das terras era para a habitação dos brancos, indianos e mestiços, restando 13% foi dividido em 10 pátrias para os negros. Há questões que traz o Bantustões dizendo que são homelands, que significa pátria, tá? Às quais era dada uma suposta independência e autonomia teórica. Qual que é o objetivo principal? Manter os negros longe das terras e bairros que eram habitados por brancos, mas eles ficariam mesmo assim próximos porque eles negros serviriam como mão de obra, tá? E aqui nós temos os Bantustões da África do Sul e África do Sudoeste. Nós temos aqui as etnias aqui separado, né? É só para você poder identificar que existiu isso dentro da África do Sul. Regiões ou áreas criadas destinadas a determinada raça habitar. E eu não sei se você está fazendo alguma analogia com o que aconteceu e acontece dentro do Brasil. Áreas demarcadas para determinada raça, entre aspas, né, pessoal? Porque é uma expressão que nós não podemos usar mais. Pertencemos à raça humana, mas aqui é só para enfatizar a explicação. Existem áreas dentro do Brasil destinadas a determinadas etnias? Vamos até mudar? Sim, existe. Aqui nós temos o Soweto, né, que não é no Brasil, ainda é na África do Sul, né, um gueto da época do Apartheid. Soweto marca a separação entre negros e brancos, o maior bairro que existiu. E aqui nós temos os Bantustões do Brasil. Damos o nome de Índiostão. Aqui, ó, Índiostão. É denominado terra indígena. Isso aqui está na nossa Constituição. Vamos falar aqui da Ilha do Bananal, por exemplo. Ó, nós temos aqui, próximo a Gurupi, a 140 km de Gurupi, né, os Bantustões. É uma analogia, né? Esse estão aqui, ó, estão é de origem persa, né, e vai significar então uma região, área, tá? E aí então, área habitada por índios, né? O estado habitado por índios seria mais ou menos, né, nessa ideia. Fechamos então aí a África do Sul de maneira geral, então falando sobre o Apartheid e destacando aí os Bantustões. Até a próxima, pessoal.